Olá, hoje é a madrugada do dia 8 de outubro de 2021 e este é o vídeo número 300 do canal. E nessa ocasião eu me lembrei de que há muito tempo eu penso em revisitar alguns textos mais antigos meus e fazer versões em vídeo, e que em alguns casos pode ser simplesmente a leitura desses textos originais. E por um acaso eu tenho um texto chamado Os 300 da Suécia, que é um texto que infelizmente teve pouca repercussão, mas eu acho um texto bastante importante e queria aproveitar essa oportunidade para lê-lo e comentá-lo aqui, um pouco atualizado, porque é um texto de 2016, foi publicado no meu site e também no blog Resistência Terceiro Mundista. Então, vamos lá, é um assunto que se refere a um evento pontual, mas que é perfeitamente atual. Portanto, vamos proceder à leitura. Como se vê aqui no meu site, no xr.pro.br, lá nos ensaios nós temos esse texto chamado Os 300 da Suécia, ou Como trocar o importante pelo irrelevante. Eu sou Marcos Valério XR e vamos iniciar esta leitura. Como negligenciar todo um contexto político-cultural quando um certo movimento de resistência nórdica de teor nacionalista faz uma passeata no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, na Suécia, com o emblemático contingente de 300 homens engravatados, cuja ideologia vem fortalecida após uma nova política de restrição de fronteiras para deter a entrada de imigrantes médio-orientais. Como negligenciar esse fato? Como fingir que isso teve pouca importância ou não dar a devida atenção a ele? Simples. Focar toda a importância num gestinho simbólico pífio de absoluta irrelevância que nem a própria autora levou a sério. O quase imperceptível protesto da obscura ativista negra Tess Asplund, que sequer irei linkar aqui porque 100% de todas as notícias em português e a maioria esmagadora das inglês e espanhol que tocam no assunto o descrevem como o heróico ato de uma mulher negra que desafiou o movimento nazista. De um perspicaz fotógrafo, tentou-se divulgá-la como um ícone histórico de resistência à opressão, apesar de ter durado exatos 4 segundos, onde sequer reduziu o passo da marcha, não proferiu palavra alguma e logo foi removida e protegida pela polícia, e um companheiro branco que se limitou a dar o dedo, e sem os quais certamente ela sequer teria tido coragem de se aproximar da manifestação, que seguiu adiante, ignorando-a por completo. Aqui está o gesto da ativista, e eu vou mostrar já aqui a imagem. A mulher que desafiou 300 neonazistas. Este breve vídeo mostra tudo o que há para ser visto, atestando a total nulidade do ato. Eis o vídeo. Aqui está. Ele faz uma foto e logo em seguida ele mostra. Aqui as Asplund, uma ativista de 42 anos, nesse domingo, posicionou na frente de uma manifestação do Partido Nacional de Resistência Nórdica. Teve assim uns empurrazinhos ali, mas ela foi basicamente protegida pela segurança e o pessoal meio que pouco se importou com ela, né? Acabou. Na verdade, nesse texto aqui dá para ver o vídeo de um outro ângulo e dá para ver que em um determinado momento um dos caras dá até um empurrão nela, né? Mas assim, foi muito breve. Como eu disse, ela não conseguiu reduzir a marcha. Ela fez um gesto, tudo bem, um gesto de protesto válido, tem lá seu mérito, mas ele foi completamente irrelevante diante da manifestação em si. Esse é o meu ponto. Então voltamos. Esse breve vídeo mostra tudo o que há para ser visto, atestando a total nulidade do ato, enquanto a maioria dos outros vídeos editados tentam fazer o ocorrido parecer mais relevante do que é. E mais, a própria autora se mostrou não apenas surpresa com a repercussão da foto,
como até mesmo assustada com a possibilidade de uma hipotética retaliação. Em suas próprias palavras, que eu tirei deste texto aqui, por sinal, estou em choque. Os nazistas são muito agressivos, então eu estou um pouco... Que merda, talvez eu não devesse ter feito isso. Eu quero paz e sossego. Esses caras são grandes e loucos. Disse a ativista de 1,60 m e 50 kg lutando para manter a calma. Mas bem, por aí você vê, né? Pela própria declaração dela, não tem nada assim de realmente heróico aí, né? Ela esteve lá, fez esse gesto, fez esse posicionamento, mas ela não esperava repercussão maior. E eu lembro, na época teve mais notícias, infelizmente muito material está sendo removido da internet, muitas notícias saem do ar. Mas o fato é que tentou-se dar uma aura de santidade, de heroísmo. A notícia chegou aqui no Brasil dessa forma. O heroísmo de uma mulher negra que enfrentou nazistas. Basicamente isso. O foco era esse. O resto era pano de fundo. Mas bem, vamos voltar à leitura do texto. Bem, ela não deveria se preocupar. Ninguém entre os membros do movimento nacionalista em questão parece ter dado a mínima para ela. Que é evidente não tem nem de longe a coragem que a mídia está tentando lhe imputar em seu esforço de obscurecer qualquer informação relevante sobre o ocorrido, limitando-se a não apenas dizer que os manifestantes são nazistas, o que seria apenas substantivação, mas a chamá-los de nazistas, o que se torna adjetivação da versão aparentemente menos infantil de dizer que algum movimento é do mal. Quem quiser conhecer alguma coisa sobre o acontecido, onde os manifestantes sustentavam o cartaz "Luta contra os grandes financistas e os traidores do povo", não pode contar com a web em português. Vai ter que se virar. Mas vou fazer um breve e rápido trabalho do tipo que toda a nossa praticamente inútil mídia internetica achou por bem dispensar. Nós temos um jornalismo de péssima qualidade, que se limita a, frequentemente, apenas traduzir alguns textos de que já não são lá muito bons e ser repetidos em massa. Foi assim que essas notícias foram passadas aqui no Brasil. Nesse meu ensaio, tem 500 vezes mais informação do que absolutamente tudo que se publicou na internet em português, e a maioria do que se publicou em inglês e em espanhol também, que eu li muita coisa disso. Se você for ler essas reportagens lá, você não vai saber absolutamente nada do que aconteceu, não vai saber o que é aquilo, não vai saber de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe nenhuma das implicações. Só ouve falar dessa baboseirazinha da mulher heróica que fez lá um gesto de resistência. Então vamos lá. O Movimento de Resistência Nórdica é uma organização assumidamente nacional socialista, fundada em 1997, que opera na Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia, resultante de dissidências e desmembramento de organizações anteriores, muitas delas com membros criminalizados. Nota, aparentemente na Finlândia o movimento foi, no ano retrasado, ele foi banido. Hoje, no entanto, atingiu o estatuto de partido político, já tendo elegido seu primeiro e único representante entre os 290 municípios suecos. Apesar dessa representatividade insignificante, boa parte da ideologia do partido está espelhada no do Partido dos Democratas Suecos, de teor conservador, nacionalista e resistente à União Europeia, que já detém nada menos que 14% do parlamento sueco e 10% da representação sueca de 20 membros do parlamento europeu. Para colocar de uma forma mais clara, esse movimento de resistência nórdica é uma espécie de ala radical de alguns movimentos que são mais bem aceitos, são movimentos um pouco mais populares. De uma certa forma é aquela técnica básica, né? Você tem um movimento que se posiciona de uma forma assim mais light, mais palatável, e que é um movimento maior, e dentro desse movimento você tem uma alazinha mais radical, que você mesmo, o movimento maior, diz assim, ah não, esse pessoal assim é só os radicais, né? Mas que tem muita afinidade. É uma estratégia que costuma funcionar bem para você conseguir se infiltrar dentro de qualquer sistema, qualquer sociedade, qualquer sistema político. Essa é uma nota de rodapé, né? Falando sobre o Partido dos Democratas Suecos, que tem página aqui na internet, né? Mas vamos lá. O Partido dos Democratas Suecos, fundados em 1988, saiu da obscuridade a partir de 2010, quando finalmente conseguiu representatividade para adentrar o parlamento do país,
passando a crescer continuamente em reflexo a uma reação popular cada dia maior às políticas neoesquerdistas dominantes na Suécia. Hoje é o terceiro maior partido do país, com 49 parlamentares eleitos. Lembrando que esse hoje foi em 2016. Já o Parlamento Europeu é composto de 754 membros, 20 sendo suecos, dos quais 2 são desse referido partido, dos democratas suecos. Em conjunto com outros partidos de naipe ideológico similar, o nacionalismo ganha expressiva força na política da União Europeia, inclusive apresentando muitas vezes o que é chamado de euroscepticism, é o euroceticismo, uma forte descrença crítica ou mesmo rejeição à ideia de União Europeia. Ainda assim, são menos numerosos que os liberais de esquerda ou de direita. Bom, a atualização, como eu falei aqui, nessa época, em 2016, ele tinha 49 parlamentares eleitos dentro da Suécia e 2 parlamentares dentro do Parlamento Europeu. Vamos observar aqui uma atualização e nós notaremos que agora são 62 membros eleitos, 62 contra 49 no Parlamento Sueco e 3 membros do Parlamento Europeu. Antes eram 2, portanto ele evoluiu, ele progrediu. Lembrando que eu estou me referindo ao Partido dos Democratas Suecos, não é o movimento de resistência nórdica. O que eu estou dizendo é que esse Partido dos Democratas Suecos ele tem uma grande afinidade com esse movimento de resistência nórdica. Ele só é menos radical, ele dá menos na vista. Então vamos ver, esse é o símbolo aqui do movimento de resistência nórdica. Então voltemos. Previsivelmente, o site oficial do movimento de resistência nórdica não tem tradução para idiomas que não o sueco, o que seria de se esperar de um movimento étnico pouco amigável a estrangeiros que não os demais nórdicos. Lembrando que seus idiomas, especialmente sueco, norueguês e dinamarquês, são bastante parecidos entre si. Sendo em geral inteligíveis entre si. Vamos ver aqui o site do movimento de resistência nórdica. Isso aqui ele foi traduzido automaticamente, né, pelo meu navegador, mas o original dele é em sueco. Infelizmente, a tradução do sueco para português fica um lixo. Assim, a maior parte das frases ficam incompreensíveis. Eu teria que, traduzindo para inglês diretamente, fica bem melhor. Voltando ao texto. Neste breve vídeo da manifestação, pode-se ter uma visão melhor da passeata que dada basicamente pela restrição à entrada de imigrantes não nórdicos, especialmente muçulmanos, pela rejeição ao sionismo, capitalismo financista e liberalismo em geral. Lembrando que, ao mesmo tempo, nacionalistas também são anticomunistas. Devido à dificuldade de encontrar material que não em idioma nórdico, este depoimento sionista, esse depoimento antisionista de 2012 em espanhol de um dos membros da organização pode ser bastante útil para detalhar melhor a mentalidade por trás do movimento. Como eu falei, lamentavelmente, isso aqui já era, porque violou os termos de serviço do YouTube, claro. E isso aqui, não, isso aqui está no ar. É um texto em espanhol. Esse texto é interessante, eu recomendo que leiam. Tem bastante informação, pelo menos tinha, né? Não sei se fizeram alguma alteração. Então vamos lá. Trata-se do mesmo grupo envolvido em controversa ocorrência na estação central de trem de Estocolmo. Mais uma vez, isso aqui, ó, nada, saiu do ar. Grupos nacionalistas e conservadores descreveram como um ato pacífico de divulgação e panfletagem com algumas manifestações acaloradas, e a mídia liberal e progressista como um ato de violência contra mulheres e crianças imigrantes. A absoluta ausência de imagens de qualquer agressão no mundo Big Brotheriano repleto de câmeras, bem como a total ausência sequer de fotos de feridos, laudos médicos, boletins policiais ou mesmo depoimentos, fala a favor de um lado. Isso eu me lembro muito bem na época, isso foi ridículo. Teve vários vídeos denunciando a violência dos neonazistas, não mostrava absolutamente nada. Você via assim uns bate-bocas, teve um momento que teve um empurra-empurra, mas você não conseguia saber nem quem estava empurrando, nem quem estava sendo empurrado.
nem se era o segurança expulsando um imigrante, ou se neonazista expulsando o segurança, não dava para entender nada. Como eu digo aqui, no link, Swedish far-right mob attacks immigrants in central Stockholm in wake of social worker murder. Há praticamente o único vídeo relevante do caso, onde pode-se ver a segurança ameaçando alguém que não se sabe ser um imigrante ou um dos manifestantes, enquanto as legendas dizem isso parece aquilo, aquilo parece isso. E sim, isso aqui também saiu do ar. Foi bastante curioso esse negócio. Mas, agora deixando de lado especulações e desinformações, vamos aos fatos. Muito bem, a imigração em questão interessa aos grandes empresários e ao setor financista, visto implicar em mão de obra barata, o meio mais rápido, direto e fácil de baixar os custos de produção e, consequentemente, aumentar lucros. As meras mãos invisíveis do mercado favoreceriam a movimentação de trabalhadores menos exigentes dispostos a trabalhar mais por menos, para a alegria dos liberais. Ainda que mãos invisíveis também sejam responsáveis pelas más condições de vida de determinadas regiões do globo, submetidas a séculos de colonização e exploração violenta dos mesmos países que hoje falam em liberdade, e de onde saem essas populações dispostas a pegar de volta um pouco daquilo que as metrópoles, direta ou indiretamente, lhes expropriaram. Isso quando o que se vê não sejam exércitos com armamentos de última geração, incluindo aviões invisíveis, destruindo a já precária infraestrutura de regiões que se tornam insuportáveis, gerando migrações em massa, dentro da qual aproveitadores e manipuladores infiltram toda sorte de espiões, baderneiros e terroristas. Uma esquerda decente, de legítimo teor trabalhista, deveria receber esses imigrantes, fiscalizá-los e sindicalizá-los, descartando, claro, os mal-intencionados, garantindo aos trabalhadores estrangeiros os mesmos direitos trabalhistas e equipará-los à mão de obra nativa. Isso impediria que os imigrantes, pelas precárias condições de vida, formassem guetos no país que os recebe. Evitaria desemprego expressivo entre a mão de obra nativa e, desincentivando a migração, trocaria a grande quantidade de trabalhadores imigrantes por maior qualidade dos que em menor quantidade emigrassem. Em suma, não sei se ficou um pouco confuso, mas a ideia é que uma esquerda de verdade deveria, recebendo esses imigrantes, sindicalizá-los, colocá-los na força de trabalho, equalizá-los, de modo que eles não ficassem mais baratos que a mão de obra generalizada. No geral, ia haver sim uma redução da mão de obra, meio que não tem jeito. Está aí uma situação onde a lei de oferta e procura funciona para baixar salário. Funciona que é uma beleza. Assim. Mas a Suécia é o expoente mundial do processo corruptor que despojou a esquerda de toda a sua dimensão econômica para transformá-la no pior tipo de neo-esquerdismo feminista, LGBT, racialista, abortista, vitimista e hipócrita, até não restar nem mais um pingo da luta de classes original e toda ela passar a servir ao mesmo poder econômico que finge combater. E ainda que boa parte disso se deva ao fato da Escandinávia ter atingido tamanho padrão de vida que fica difícil outra coisa que não decair, lembremos que ela foi escolhida como o maior laboratório social mundial para experiências liberais que foram da total desregulação sexual para a mais restritiva afetação puritana típicas da esquizofrenia feminista. Lamentavelmente, um certo livro que, bom, eu falo aqui, nota 3. Embora pouco divulgado, muito se fala na Suécia como uma cobaia para experiências sociais, especialmente feministas, exatamente por sua já histórica tendência à igualdade de gênero. Desde breves artigos como Marriage and Family, Swedish Social Laboratory and Disastrous Legacy, a livros como The Social Laboratory, The Middle Way and the Swedish Model, Three Frames for the Image of Sweden, bem como um artigo sobre o livro A Brief Story of Swedish Sex, How the Nation That Gave Us Free Love Redefined Rape and Declared War on Julian Assange. Vamos ver como é que estão esses links aqui, ó. Tá difícil aqui, né? Já vamos ver aqui o outro. Eu li esses textos há muito tempo, eu não me surpreenderia nem um pouco. Bom, esse aqui tá
Assim, eu lembrei agora, esse texto aqui é bastante interessante. Por sorte está no ar. Depois vão lá no site e verifiquem esses textos. Esse aqui parece que está carregando também. Aqui nós temos esse artigo sobre esse livro. Vamos ver se está ativo. Beleza, legal. Bom, pelo menos esse material aqui está no ar. A não ser pelo fato de que esse livro aqui, ele, na verdade, ele nunca foi lançado. Ou melhor, ele foi lançado por um tempo e logo em seguida ele foi retirado de edição. Eu nunca consegui comprar, nunca consegui achá-lo, nem baixar PDF. Só consigo baixar algumas partes. Você consegue achar algumas partes dele. Eu acho isso suspeitíssimo, porque esse livro era bombástico. Ele tinha umas informações fantásticas. Basicamente, ele mostrando como que funcionou esse laboratório sueco. Né? Como é que ele começou numa determinada época com uma incrível de uma ideologia de sexo livre. Isso ficou famoso. Quem é da década de 70 e 80 cansou de ouvir falar isso. Todo mundo dizia, cara, porque na Suécia tá uma maravilha, as louras lá estão pegando todo mundo, estão dando para todo mundo, e todo mundo tá dando. E era sempre que ele passa, o pessoal queria ir para a Suécia. Isso foi, sim, puro senso comum durante muito tempo. Décadas de 70 e 80. E só que isso durou muito pouco, tipo assim, 10 anos no máximo. E hoje, sim, a Suécia é um dos países mais repressivos do mundo em termos de sexualidade. Vamos voltar aqui ao texto. Visto que a cultura nórdica parece desde sempre receptiva a tais noções, como já o apontava o viajante árabe e erudito muçulmano Ahmad ibn Fadlan, no século X, bem como, na mesma época, outro estudante muçulmano, o viajante persa Abd is-Rustak, destacou a grande receptividade dos nórdicos a estrangeiros. Entendeu? Desde o século X, desde muito antes, a Suécia já tem uma fama de ser receptiva a estrangeiros, já tinha, e de ter uma certa igualdade de gênero. Aqui tem os citos artigos da Wikipédia sobre Abraham ibn Fadlan e Abraham ibn Rustak, que são bastante informativos, mas no primeiro caso o texto Among the Norse Tribes, The Remarkable Account of Ibn Fadlan é bem mais detalhado. Ahmad ibn Fadlan foi romanceado pelo escritor de ficção científica Michael Crichton na obra Os Devoradores de Mortos, que, como grande parte das obras desse escritor, foi transformado em filme, O 13º Guerreiro, no qual foi interpretado por Antônio Bandeiras. Vamos ver se os textos estão lá bonitinhos no ar, né? Sempre bom a gente conferir para ver como é que estão as coisas. Assim, geralmente o Wikipedia não sai do ar, né? Mas eu recomendo. Isso aqui é basicamente... Deixa eu ver se isso aqui também tá. São viajantes muçulmanos, registros antigos. Eles relatavam isso. Falando muçulmano que foi para a Suécia no século X. E eles já relatavam que havia uma certa receptividade para estrangeiros e que eles relatavam desde sempre uma certa equalidade de gêneros. Eles costumavam relatar que as mulheres vikings, né, elas eram grandes, elas eram independentes, eram fortes, sexualmente livres, sexualmente bastante ativas. Então, basicamente, a Suécia sempre teve essa tradição mais aberta, mais liberal nesse sentido de sexualidade. Só que o que ocorreu no século XX é que pegaram isso, foram fazer algumas experiências e reverteram por completo. Lembra, a Suécia é o país que prendeu Julian Assange por duas acusações. Uma de que ele teria feito sexo com mais de uma pessoa no prazo de uma semana. Sim, isso é lei na Suécia. Se você fizer sexo com duas pessoas dentro de uma semana, isso é crime. Outra, que ele não teria usado o preservativo, que também é crime. Você pode fazer sexo sem camisinha, é crime. Em tese, o que foi dito é que a camisinha estourou no meio do ato sexual e que ele não parou o ato sexual para trocar a camisinha. É nesse nível. É nesse nível a legislação sueca. E graças a essas duas palhaçadas, que não são em nenhum outro lugar do mundo, Julian Assange está preso até hoje. Ah, claro, porque eles estão muito preocupados com a moral e os bons costumes. O cara que denunciou, o cidadão australiano que denunciou os maiores esquemas de crime, corrupção e canalice já perpetrados na história desse planeta pelo sistema de espionagem norte-americano. Ele denunciou crimes de guerra escancarados que causaram revolta nos Estados Unidos também. Ele mostrou ataques de drones contra populações civis indefesas, massacres de inocentes. Julian Assange foi o cara que expôs isso para o mundo e mais uma infinidade de documentos secretos atestando os crimes dos Estados Unidos.
e apesar de ele ser um cidadão australiano, ele foi preso pelo país que é o defensor da liberdade. Isso nunca é demais frisar. E temos esse caso. Temos o caso do Snowden também, que teve que fugir para a Rússia. O fato é que você denunciar os crimes dos Estados Unidos faz com que eles se deem ao direito de perseguir cidadãos de outros países em qualquer lugar do mundo. Existe previsão para isso. Existe previsão que qualquer cidadão de qualquer lugar do mundo, que fora dos Estados Unidos, que por um acaso tenha cometido algo que é visto como um crime contra os Estados Unidos, entenda-se, denunciar os crimes dos norte-americanos, eles se dão ao direito de caçar essa pessoa em qualquer lugar do mundo. Claro que na maioria dos países não deixam isso acontecer. Eles protegem os seus cidadãos. Mas eu estou falando de capachos da União Europeia. Esse pessoal não vale nada. Estou falando de capachos. Porque também a Austrália também não ajuda. É capacho dos Estados Unidos, é capacho da OTAN. Estou falando desse pessoal que não vale nada. Hoje o Brasil é capacho dos Estados Unidos. Hoje, se os Estados Unidos quiserem extraditar um americano, principalmente no tempo do Trump quisesse, o Bolsonaro, na mesma hora, não pensava duas vezes. Antes não fariam isso. De forma nenhuma. Nunca teria feito. Jamais permitiria a extradição de um cidadão brasileiro. A primeira vez que isso aconteceu foi no governo Temer. O governo Temer extraditou um cidadão brasileiro para ser julgado pelos Estados Unidos. Isso ocorreu, ok? Mas vamos voltar ao texto. Os nacionalistas, incluindo os que ainda insistem no paradoxal conceito de nacional-socialismo, que são considerados extrema-direita apesar de serem absolutamente hostis ao grande capital, encarnam o tradicional papel belicoso de defesa étnica e territorial que, se é o responsável histórico por toda a força de uma população e o fundamento de qualquer civilização, também é, nessa modalidade, obsoleto diante da força dos Estados nacionais cooptados pelo capital transnacional. E esse papel de resistência costuma ser feito sem a sofisticação necessária para afastar o estigma de xenofobia e truculência, mesmo quando não é o caso, minimizando possíveis alianças com abordagens tão corajosas quanto, mas mais articuladas, e que sabem focar no verdadeiro inimigo, que não é o pobre trabalhador imigrante, e sim as elites econômicas que a todos exploram. Em tese, o problema desses nacionalistas é que eles fazem mal essa distinção. Eles não deveriam fazer, tudo bem, fazer uma manifestação contra a política migratória, beleza. Normalmente, o próprio movimento de resistência nórdica, ele já apontou isso. Mas, ocasionalmente, tem uns imbecis que vão fazer agressões contra os imigrantes em si. Isso é de uma estupidez colossal, é o que eu estou falando. O que você tinha que fazer era, primeiro, pelo ponto de vista trabalhista, sindicalizar o pessoal, esclarecê-los, tentar, de certa forma, cooptá-los. Com o objetivo principal de melhorar a qualidade. O que significa? Em vez de vir 1000 imigrantes para ganhar um salário de fome para mandar para suas famílias no país de origem, que fique só 200, 300 ganhando um salário bom, mandando dinheiro para suas famílias de origem. Você reduz a concorrência, reduz a perda de empregos para as populações nativas, mantendo a qualidade dos salários, evitando um achatamento maior, né? Resultado: vitória dos mesmos grandes financistas e traidores do povo que, controlando o Estado por meio dos partidos, conseguem, pela esquerda corrompida e vendida ao interesse elitista mal disfarçado, taxar qualquer reação nativa de nazista, racista, fascista, machista e todos os adjetivos rotulantes cuja principal função é paralisar o pensamento e disparar reações pavlovianas que jamais permitirão a apreensão do possível conteúdo por trás deles, bem como, pela direita corrompida pelo interesse elitista explícito, cooptar a justificada rejeição ao neo-esquerdismo corrupto para engrossar as hostes dos que deveriam defender a tradição, mas passam a defender o direito irrestrito do poder econômico em explorar ainda mais os trabalhadores. É o que eu estou colocando, desde sempre. Ao invés de fazerem essa abordagem mais sensata, como eu coloquei, eles acabam fazendo um papel que também interessa ao grande capital. Primeiro porque eles pegam o mais importante mecanismo de defesa de uma civilização, que é esse sentimento de pertencimento, que hoje se traduz nesse nacionalismo, apesar de ser mais profundo. E esse sentimento de defesa, que tem a percepção mais correta da realidade, é estigmatizado como nazista.
contando, claro, não só com todo o massivo aparato midiático, com a operacionalidade da esquerda fajuta e da direita fajuta, mas também contando com a burrice de muitos de seus próprios membros, que não sabem agir de uma forma clara. Em suma, as elites bancárias e empresariais, em grande parte sionistas, manipulam a tudo pela farsa de uma luta entre o liberalismo econômico, a direita, e seu irmão de sangue, liberalismo cultural, a esquerda, que corrói o poder de mobilização dos trabalhadores pela substituição da pauta econômica pelas pautas separatistas de raça, sexualidade e principalmente gênero, que também tem como função principal reduzir as taxas reprodutivas. Somente o pensamento varonil jovial pode se iludir ao ponto de achar que a defesa de uma nação pode ser feita apenas pelos braços armados masculinos. Se para cada um daqueles 300 houver uma mulher disposta a gerar pelo menos 3 descendentes, então eu apostaria que se trata de uma resposta séria e promissora no sentido de preservação étnica de um nicho populacional já bastante reduzido. Mas se estivermos falando de um bando de solteirões ou mesmo os maridos cujas esposas trocam a família pela carreira em corporações privadas e estatais a serviço da mesma elite financista supracitada, então tal reação não passa de um espasmo final de desespero de uma cultura moribunda e sem chance de se reerguer. Pois, além de esmagada pela totalidade do poderio econômico, estatal e midiático, ainda estaria sendo vítima da maior de todas as armas de destruição populacional em massa já inventadas, o genocídio lento e silencioso da erradicação populacional por não reprodução. Não basta você ter esse tipo de resistência mais agressiva, mais violenta, mais bélica. Se você não tem a parte complementar, a reprodução, não adianta. Não basta lutar na arena das armas, você tem que lutar na arena reprodutiva. E é por isso que os muçulmanos estão ganhando, né? Voltamos. No máximo, resta aos simbólicos 300 relembrar o papel dos antigos espartanos no desfiladeiro. Está errado aqui, na desfiladeira das Termópilas, que hoje são tidos como heróis, mas eram mais xenófobos e truculentos do que qualquer nazista jamais sonharia ser. Diante do poderio colossal combinado do grande capital, do sionismo bancário transnacional, do Estado vendido e aos muitos milhões de imigrantes, especialmente muçulmanos, que ainda pretendem invadir o país. Mas esse papel de Leônidas, a grande mídia, controlada pelas mesmíssimas forças supracitadas, já reservou àquela brava ativista negra, devidamente protegida por homens em câmeras e armas, que realizou um gesto de absoluta insignificância, a não ser para quem quer distorcer por completo toda a realidade e apresentar o tabuleiro de desiguais forças completamente invertido. Em suma, esse texto, lembrando que o texto foi publicado em maio de 2016, retomando, eu fechei lembrando do fato em questão aqui. Então é um texto que basicamente eu pego esse fato específico, esse gesto simbólico inútil, que foi só o que foi noticiado, pesquisei sobre o movimento de resistência nórdica, descobri que esses movimentos neonazistas são mais comuns do que eu pensava, eles estão crescendo. Na Suécia tem havido uma mudança de eixo, já tem bastante tempo. Começou mais ou menos em 2012, 2013, devido ao excesso migracional. Já teve tempo que as políticas pró-imigração eram muito mais populares, começaram a ser menos, começou a haver mais resistência, começou a haver mais eleição de partidos de políticos anti-imigração, mais conservadores. E eu fiz esse levantamento para a época e descobri esses movimentos aí. Só que a questão é, isso ainda vai ser possível fazer essa resistência ou será que já é tarde demais? Eu sou tentado a pensar que já é muito tarde, que não tem mais jeito. Que a essa altura dos fatos é mais jogo tentar bolar uma estratégia para tentar cooptar esses imigrantes muçulmanos e aproveitar o que eles têm de bom para tentar reorganizar a sociedade, porque a mesma força midiática esquerdista politicamente correta que bate violentamente nas populações locais, nas populações europeias originais, ela não tem coragem de bater nas populações imigrantes, mesmo quando eles têm posturas muito mais conservadoras, muito mais reacionárias, muito mais tradicionalistas, que fatalmente são consideradas fascistas, machistas, racistas, essas coisas todas. Então tem que haver essa abordagem. E nesse sentido,
você promover uma simples xenofobia, uma simples reação ao imigrante é uma estupidez total. Não é exatamente isso que o movimento de resistência nórdica está fazendo. Eu aproveitei para fazer uma leitura mais recente, e eles de fato estão tendo uma postura um pouco mais flexível, né? Apesar de que eles são insistentemente acusados de serem violentos, de promover atentados, de promover terrorismo, e de fato tem alguns casos de uns indivíduos aí meio desorientados que fizeram umas besteiras mesmo, tem um bocado de membros deles presos, mas o fato é que essa resistência ainda existe, ainda está ocorrendo. Então é uma coisa que tem que ser observada e vamos para a gente ver se essa Europa ainda vai conseguir resistir mesmo. E infelizmente tem a União Europeia aí que está aí para implementar essa agenda da forma mais antidemocrática possível, atropelando completamente a soberania dos povos. A Inglaterra, que tomou a atitude correta de sair dessa União Europeia, está sofrendo uma retaliação violenta há muito tempo por causa disso. Mas bem, basicamente era isso. Nesse vídeo número 300, eu queria trazer esse tema simbólico, a questão dos 300 da Suécia, com toda essa analogia. Se eu for lá nos meus ensaios, eles estão aqui, né? Na verdade está na... Aqui está 149, mas está errado, tem mais, deve ter uns 150 e poucos aqui. E tem muitos textos bastante antigos, tem textos de 2001, tem gente acho que do ano 2000 até. E tem textos mais recentes, então eu poderia simplesmente sair catando esses textos e retomando eles. Alguns eu já me afastei um pouco, né? Eu já não tenho exatamente as mesmas percepções, mas no geral a maioria deles está essencialmente preservado pelo meu ponto de vista atual. Mas é isso, eu sou o Marcos Valério XR, na madrugada de 8 de outubro de 2021, e muito obrigado por sua atenção.